Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal PMOC Companhia. Eu sou Nelson de Souza e venho trazer para vocês mais um vídeo sobre a revogação da RE09, substituição e entrada em vigor da ABNT 17037. Agradeço a todos, já se preparem aí para se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho, compartilhar e comentar esse vídeo, beleza? Volto já, galera! Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo para vocês, a RE09 ela foi revogada, não tem mais valor legal, e entrou em vigor a ABNT 17037. Ok? Isso já estou cansado de falar, a gente já fizemos vídeos, participei de lives sobre o assunto, então, agora, em termos de qualidade do ar interno, a gente tem que começar a pensar em 17037. E uma dúvida, e uma das dúvidas que eu tenho recebido com muito mais frequência é justamente quanto à periodicidade das ações de manutenção e conservação dos ambientes climatizados. Tá? Pela RE09, a gente tinha que ela estabelecia como é que fala? A RE09 ela estabelecia um quadrinho, né? Vocês podiam ver lá que ela tinha um quadrinho onde ela apresentava a periodicidade, né? Então vou pôr aqui no quadro para vocês. Estou só dando um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Vamos lá. Ela trazia aqui esse quadro de tabela de definição da periodicidade, certo? Com a entrada em vigor da RE09, com a revogação da RE09, entrada em vigor da 17037, o que aconteceu? Esse quadro ele deixou de ser válido, ele não pode mais ser cobrado. Então, essa periodicidade ela foi mudada, tá bom? E como que ela foi mudada? Como eu posso mostrar para vocês, eu fiz um manual, naquele manual orientativo que eu fiz, vocês lembram? Então, naquele manual orientativo, se você não tem ainda um manual orientativo, manda uma mensagem para mim que a gente disponibiliza para vocês. Ele custa R$10 só para cobrir o custo, gente. É um custo muito baixinho que eu estou cobrando, é só para cobrir realmente o custo desse canal, né? Que esse canal é nosso, esse canal não é meu, então eu quero levar esse canal para muito mais gente. Eu conto com vocês, tá bom? Conto com vocês mesmo para deixar o like, compartilhar esse vídeo, comentar. Então deixa lá nos comentários que você tem interesse e eu vou enviar para vocês um arquivo exclusivo para vocês, totalmente atualizado sobre essas sobre essas alterações, beleza? Então vamos lá. Então a RE09 caiu,
Então, se vocês forem lá no material, vocês vão ver que na questão número 10, eu explico exatamente isso. Então, vamos lá. Como fica a periodicidade das ações de manutenção com a ABNT NBR 17037 substituindo a RE 09/2003 da Anvisa? Então, vamos lá. A periodicidade das atividades de manutenção e controle estão claramente estabelecidas no subitem 6.3 e 6.4 da BNT 17037, abaixo, com destaques e explicativas minhas. Vamos lá. Os padrões referenciais adotados complementam as medidas básicas definidas na Portaria 3523 de 1998 do Ministério da Saúde, que todo mundo conhece, para efeito de reconhecimento, avaliação e controle da qualidade do ar interior nos ambientes climatizados, podendo, então, assim, subsidiar as decisões do responsável técnico pelo gerenciamento do sistema de climatização quanto à definição de periodicidade dos processos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema. No item 6.4, caso a avaliação dos parâmetros referenciais apresentados em 5.1, 5.2 e 5.3, lá para cima, especialmente os poluentes biológicos, venham a ser identificados em não conformidade com os valores máximos aceitáveis, VMA, o profissional habilitado, designado pelo proprietário e locatário preposto da edificação, deve identificar as fontes poluentes e complementar o tratamento e implementar o tratamento adequado, buscando comprovar a eficácia da ação realizada por novas análises laboratoriais e ou medições contínuas. Então vamos lá. Ainda tem a BNT 17848, né, sistema de ventilação e ar-condicionado. Apresenta, ela mostra uma tabela. E essa tabela está aqui, ó, na periodicidade mínima exigível para as ações de avaliação, higienização e suas respectivas frequências. Essa tabela é a tabela que está na 15848, na BNT-NBR 15848. Então, não é que as ações de limpeza e manutenção, como era na RE09, elas foram, não tem mais. Então, cada um escolhe a sua. Não. Existem as normas técnicas da ABNT, que por força da Lei 13589 são válidas como documentos oficiais. Vocês não podem nunca esquecer disso. Tá? Então, por força de lei, as normas técnicas da ABNT referentes à qualidade do ar interno e relativas à Portaria 3523, todas elas têm a força legal. Tá, pessoal? Todas elas... Vamos lá, repetindo. Por força de lei, do que está escrito no artigo 3º, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui a lei para vocês, que fica mais fácil, mas vamos lá. Por força de lei, tá, da lei 15, por força da lei 13589 de 2018, as normas técnicas da BNT, elas têm força de lei, tá? Então elas são legais, então elas têm que ser cumpridas exatamente como está escrito, tá bom? Então, por causa disso, todas as normas técnicas relativas à qualidade do ar interno, não só a 17037, mas a 16401.3, a 13971, a 15848, isso tudo eu explico no manual que está aí para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem, é só ligar. Aqui eu vou dar um overview, senão o vídeo fica muito longo e eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto. Então, voltando. A frequência de manutenção nos equipamentos e nas instalações, elas estão definidas nessa tabela, que também está no nosso manual, tá bom? Então tá aqui, ó, um item de verificação que vocês têm que ver. Filtros de depuradores de ar, no máximo em 12 meses, por questões de higiene ou perda de carga máxima. Então, assim, eles não podem passar de um ano instalados no mesmo local. Lógico que existe vocês estão vendo aqui o código da atividade, como é que deve ser feito? Então, esse A, ele significa aqui, ó,
acompanhamento do diferencial de pressão estática e de vazão de ar. Ou seja, para os filtros e depuradores de ar, tem que ter instalado nesses equipamentos um manômetro diferencial para saber quando o filtro está saturado. Se o filtro estiver saturado, obviamente você não vai esperar um ano para trocar. Você tem que acompanhar. Então, quando o filtro saturar, ou seja, tiver uma diferença de pressão, maior pressão na entrada, né, na parte frontal do filtro, e menor pressão na parte posterior do filtro, significa que ele está saturado, ou seja, tem muita sujeira na frente do filtro e pouca e que está obstruindo a passagem do ar pelo filtro. Então precisa trocar o filtro. Então a gente entende que o filtro está obstruído, está saturado e tem que ser trocado. Então instalar, isso deve ser acompanhado segundo a ABNT NBR 15848, tá? Que por força de lei determina o acompanhamento do diferencial de pressão estática e de vazão de ar. Vocês estão vendo? Então tem aqui o que é, então tem aqui, ó, o que é, tá? Ó, tem aqui o que é, ó, filtros depuradores de ar, como deve ser feito, acompanhamento do diferencial de pressão estática e de vazão de ar. Então, se tiver uma diferença nesses parâmetros aqui, ó, se tiver abaixo do parâmetro de projeto, precisa substituir o filtro, tá bom? No máximo 12 meses por questões de higiene ou por perda de carga máxima. Então, isso é no máximo, ele não pode passar de 12 meses. Agora, você vai ter um equipamento funcionando com filtro saturado. O que vai acontecer? Você vai estar gastando energia. Você vai estar jogando dinheiro fora. Você vai estar gastando energia porque o ar que vai estar passando, que deveria passar, não vai estar passando. O teu equipamento vai estar funcionando com menor rendimento. O equipamento vai ter menor rendimento térmico. Então, principalmente em locais que tem captação de ar externo para áreas movimentadas, ou áreas de queimadas, ou áreas de muita poeira, muito particulado externo, é importante o acompanhamento desses filtros, tá? O acompanhamento do rendimento desses filtros. Então não se esqueçam que isso é importante. Não é que acabou a periodicidade, não. A periodicidade existe, a periodicidade está lá. É só que ela não está mais numa tabelinha o responsável técnico, ele deixou de ter aquela função só de olhar o PMOC. Ele precisa entender o que está acontecendo e pesquisar outras normas da ABNT referentes à qualidade do ar interno. Isso é meio que uma forma de sair da zona de conforto, de fazer o profissional responsável técnico ir em campo, fazer o profissional responsável técnico acompanhar e informar ao proprietário. Lógico, não é o profissional, não é a empresa que está fazendo a manutenção que vai falar para você, você tem que trocar, mas ela tem a obrigação de informar no sistema de gestão da qualidade do ar interno, informar ao cliente, informar ao proprietário, ao preposto, ao locatário, que ele precisa tomar uma ação quanto ao filtro, porque o filtro está saturado. Então ele tinha que ter uma vazão X e hoje ele está com uma vazão Y, inferior à vazão requisitada para o ambiente. Então, um outro fator também que é muito importante é porque quando o filtro fica saturado, o ar começa a procurar outros caminhos para poder passar. E o que acontece? Vai acabar sujando o trocador de calor. Vai sujar o condensador, o evaporador. E o que vai acontecer? Vai ter menor rendimento, vai ter acúmulo de sujeira. Então, não é só por uma questão de trocar o filtro a cada 12 meses. Eu posso deixar meu filtro lá a cada 12 meses. Você pode deixar seu filtro lá a cada 12 meses se o responsável técnico se responsabilizar por isso. Você que é proprietário, locatário, gestor, responsável pela manutenção dos ambientes climatizados, você só pode deixar se não houver recomendação do responsável técnico, pelo gerenciamento do teu sistema de gestão da qualidade do ar.
Então, eu não vou falar mais de PMOC, porque o PMOC é um documento que existe dentro do sistema de gestão da qualidade do ar. Então, você vai ter que informar, você como profissional habilitado, como profissional responsável técnico, você vai ter que informar aos teus clientes essa condição. Tá bom? Então tá aqui, gente. Não é que não tem periodicidade. A periodicidade está claramente estabelecida no item. Então vamos lá. Como é que fica a periodicidade? É uma prerrogativa do profissional responsável técnico pela gestão da qualidade do ar interno. Tá? Então ele é a periodicidade das ações de limpeza, manutenção nas instalações e equipamentos de ar interno passou a ser uma prerrogativa do profissional responsável técnico, ou seja, o profissional responsável técnico tem que informar os responsáveis pelo empreendimento, pelo estabelecimento, pela propriedade que precisa fazer a manutenção a cada X tempo. Entendeu? Estão entendendo? Então, isso aonde eu vou fundamentar isso? Você vai fundamentar isso na ABNT-NBR 15848, que tem essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui. Que tem esta tabela aqui com tudo muito bem explicado, com tudo muito bem detalhado. Por exemplo, serpentinas, roda entálpica, lâmpada, no mínimo a cada 3 meses, com especial atenção às serpentinas úmidas. Registro de ar externo e atuadores, no mínimo a cada 6 meses. Umidificador a cada 3 meses. Bandeja de condensadoras e outra a cada 3 meses. Venezianas a cada 6 meses. Sensores, em geral, 12 meses. Vazão de insuflação nos ambientes, sempre que existirem indícios de baixa vazão no ar interior. Aqui, ó, prerrogativa do profissional responsável técnico, gente. Tá? Torres de resfriamento no mínimo a cada ano, ralos e pisos a cada 12 meses, tem que fazer uma baita de uma manutenção. Acessibilidade aos equipamentos a cada 30 dias, né? Contaminação microbiológica visível, ou seja, quando cria o biofilme dentro do equipamento, a cada 30 dias. Infiltração ou acumulação de água a cada 30 dias. Dutos de insuflação, retorno e ar externo, no mínimo a cada 12 meses. Isso inclui também os plênums, tá, pessoal? Os plênums de retorno também estão incluídos nesse último item aí. Verificação da condição de limpeza e integridade física, que é o E, né? E o item M, executar a verificação conforme o anexo A e limpar se necessário, conforme a BNT 14679. Então vocês estão vendo que a própria 15848 ela referencia outras normas para você não ficar como é que fala? Não ficar refém, não ficar sem um fundamento para você fazer o teu trabalho. Então é importante que vocês entendam isso e passem isso para os seus clientes, para quem contrata vocês. Tá bom? Então é importante, muito importante vocês entenderem isso. A periodicidade, então, dos procedimentos de limpeza deve ser está estabelecido na 17037, que é uma prerrogativa do profissional responsável técnico da instalação, tá? E do sistema de gestão da qualidade. Prerrogativa dele. E esse profissional, ele vai procurar dentro das outras normas, por exemplo, na 15848, a referência de periodicidade, mas também a 17037, ela também estabelece aqui que eu vou mostrar para vocês uma periodicidade para fazer os ensaios. Tá aqui, a 17037, ela é muito, muito tranquila da gente ler. Ela foi feita pensando para vocês entenderem de forma bem prática. Tá? Por exemplo, vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês. Ó, método analítico de amostragem e análise de bioaerossol em ambientes interiores.
O objetivo disso está na 17037, tá, pessoal? Isso é a 17037 que eu estou falando. O método analítico de amostragem, o objetivo desse método é a pesquisa, a monitoração e o controle da possível colonização, multiplicação e disseminação de fungos no ar do ambiente interior, conforme as informações a seguir. Então, aonde eu vou aplicar esse método de amostragem? Nos ambientes interiores não residenciais climatizados, destinados a ocupações comuns, ou seja, não especiais. Que são ocupações não especiais? São laboratórios, são, como é que fala? Ambientes produtivos específicos, são hospitais, clínicas, enfim, são hospitais que, além de terem que cumprir essa, a 17037, eles têm padrões mais rigorosos de manutenção, tá bom? Então nós estamos falando aqui agora a periodicidade das análises que devem ser feitas. Olha lá, marcador epidemiológico, fungos viáveis e bactérias mesófilas. Periodicidade, no mínimo semestral, sendo que em casos específicos, ou seja, nos ambientes especiais, podem ser reduzidos. Tá bom? Aí explica aqui ainda, meio de cultivo, tal, vazão, papapá. E depois tem tempo de incubação, tal. Método de amostragem da análise da concentração de dióxido de carbono. Também é muito bom a gente entender. Periodicidade, no mínimo semestral. Ou seja, a cada 6 meses tem que fazer uma medição da concentração de dióxido de carbono, de CO2 nos ambientes climatizados. Para quê? Obviamente, para a gente manter um controle e saber se é necessário aumentar a vazão de ar externo ou aumentar a exaustão do local. Tá? Então, no mínimo semestral, em casos específicos, que são os locais com densidade ocupacional superior a meia pessoa por metro quadrado, isso pode ser reduzido. Tá? Então, por quê? Porque quanto mais pessoas concentradas no local, maior a concentração de dióxido de carbono. Então, isso é importante fazer e, obviamente, quando fazer essa análise, na situação mais crítica de ocupação do ambiente. Tá bom? Então, isso está na 17037. Então, é muito simples de vocês lerem, de vocês entenderem essa periodicidade. Tá bom? Não quero que vocês fiquem preocupados com isso, porque está lá. Tá na 17037, está na 15848, está na 13971. Então, todo o processo de manutenção e de limpeza, ele está estabelecido em norma técnica por força de lei. Então tem que ser cumprido. Vocês estão entendendo? Então esse é o grande detalhe que vocês entendem. Se vocês seguirem esses entendimentos, vocês vão ter um ambiente excelente para trabalhar. Beleza? Para trabalhar, para viver, enfim. O que é importante, alguém fez um barulho aqui, perto aqui onde eu estou gravando e desculpem. Então, pessoal, peço a vocês, mais uma vez, se vocês quiserem o material, o manual, onde está tudo isso que eu estou mostrando para vocês, está nesse manual e mais outras dúvidas que surgirem, deixe um comentário no vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo, tá? Deixe um joinha se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês, ative o sininho, se inscrevam no canal. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Eu vou falar depois sobre um outro assunto também bastante comentado nas minhas em respeito da revogação da RE09. Grande abraço.